Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos trazer um assunto que se chama política internacional. Vamos falar sobre a recente decisão dos Estados Unidos de modificarem seu relacionamento com Cuba, um relacionamento de mais de 4 décadas de embargos econômicos e que agora deve ser modificado em sua estrutura a partir de uma iniciativa dos Estados Unidos em negociações com Cuba. Vamos conversar com o professor de História, professor João Carlos, que já se encontra aqui nos estúdios. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alex, é um prazer estar aqui. Professor, fala para a gente qual a importância e qual o significado dessa medida anunciada pelos Estados Unidos ontem. Bem, inicialmente, essa situação que ontem foi anunciada, ela representa, talvez, o fim de um dos últimos entulhos da era da Guerra Fria. Os Estados Unidos e Cuba, duas nações ideologicamente antagônicas, durante muito tempo tiveram suas relações políticas cessadas, sem nenhum tipo de relação organizada, bem estruturada. E isso já datava da década de 60, o embargo econômico norte-americano, que ainda não foi finalizado, e o fim das relações diplomáticas entre essas duas nações, data do início da década de 60, no momento em que a Revolução Cubana estava consolidando o poder dos irmãos Castro, essencialmente de Fidel Castro, naquela nação. Então, o fim desse problema envolvendo as relações internacionais representa, assim, o fim também de uma das últimas instituições anacrônicas, embora o embargo econômico continue a existir. Por que durou tanto esse distanciamento entre os Estados Unidos e Cuba? Se países, por exemplo, como a China, que também vem da tradição socialista, conseguem manter um relacionamento bem melhor com nações como os Estados Unidos? Bem, há várias situações que interferem nesse posicionamento norte-americano. Primeiro, Cuba, durante parte de sua história, sobretudo a partir do momento em que saiu da influência espanhola, quando deixou de ser colônia espanhola, passou a sofrer uma influência muito significativa dos Estados Unidos. Então, se você analisar a história cubana até a década de 50, os Estados Unidos tinham um grande poderio, empresas americanas, tinham muita força na economia cubana, as relações com o poder político cubano eram muito fortes com os Estados Unidos. Quando Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, sempre foi os líderes da chamada Revolução Cubana, tomam o poder no final dos anos 50, essa relação se deteriora, porque o mundo vivia a chamada Guerra Fria, que foi aquele período histórico de bipolaridade, em que, de um lado, você tinha os Estados Unidos liderando um bloco capitalista, no sentido econômico e político, e, do outro lado, você tinha um bloco liderado pela União Soviética. E Cuba era a grande representante desse pensamento comunista ali aos pés dos Estados Unidos. No Ocidente. Sem esquecer que algumas das piores crises que o mundo vivenciou na época da Guerra Fria envolvem Cuba, sobretudo a chamada crise dos mísseis, no ano de 1962, quando Cuba finalmente se aproximou da União Soviética, totalmente se aproximou da União Soviética, e foram colocados mísseis balísticos soviéticos em Cuba, segundo a época se dizia, apontados para os Estados Unidos. Isso gerou uma crise imensa no mundo. Foi talvez o momento da Guerra Fria em que mais se aproximou o estouro de uma terceira guerra mundial. Então você tinha ali uma rivalidade muito forte. E a política externa norte-americana entendeu, naquele momento, que tentar isolar a Ilha dos Irmãos Castro seria a melhor maneira para destruir aquele sistema que estava se implantando. Em relação à China, é uma questão, inclusive, econômica. Você ignorar o mercado econômico chinês com mais de 1 bilhão de pessoas, ignorar o crescimento chinês no mundo contemporâneo é impossível. Até porque, se a China não crescesse a passos largos nessas últimas 2 décadas, o mundo estaria numa crise muito mais significativa. A China hoje é um dos motores que movem o mundo. Então, a relação Estados Unidos e China está muito vinculada
a essa questão econômica. É uma perspectiva pragmática, vamos dizer assim. Não é pragmática. Muito mais do que a questão política de divisão do poder mundial, como era na época da Guerra Fria. Sim. Professor, e qual o impacto dessa medida anunciada pelos Estados Unidos? Na prática, como vai se traduzir essa medida? Bem, em primeiro ponto, o mais gritante dos aspectos é ainda a manutenção do embargo econômico, né? Que estima-se que tenha provocado inúmeros problemas econômicos. Estima-se não, de fato provocou inúmeros problemas econômicos em Cuba. O embargo permanece até segunda ordem, porque é uma decisão que cabe ao Congresso norte-americano, né? O presidente Barack Obama ontem tomou algumas decisões mediante decreto presidencial. E como o embargo econômico hoje é lei nos Estados Unidos, ele depende de alterações legislativas. E a situação é um pouco complicada para o Barack Obama. Embora boa parte da opinião popular norte-americana questione, critique o embargo econômico, você tem ainda uma grande quantidade de população norte-americana e políticos republicanos, por exemplo, que se colocam ainda a favor. E como nos Estados Unidos, a última eleição em novembro colocou novamente maioria republicana, tanto na Câmara como no Senado, será uma disputa relativamente difícil, né, para o Barack Obama. Agora, o passo inicial já foi dado. Ou, como diz o presidente, né, o início da soltura das amarras do passado. Exatamente. É como se você tivesse uma mordida de um cachorro e você começa a diminuir, mas ainda está lá. Em termos práticos, as alterações são bem interessantes. Uma das alterações mais interessantes que eu percebo foi que o presidente Barack Obama ontem disse, era estudar novamente se Cuba deveria ou não, quer dizer, estudar pela não inclusão de Cuba na lista daqueles países que os Estados Unidos entendem como financiadores do terrorismo, né? Dentre os quais estão Irã, Coreia do Norte e outros. Isso já mudaria um pouco os olhares da política norte-americana em relação a Cuba. Muito também interessante foram a ampliação dos direitos para os chamados cubano-americanos, né, de visita a Cuba ou de remissão de dinheiro a Cuba, né, porque existe uma grande comunidade de cubanos nos Estados Unidos, sobretudo no estado da Flórida, e essa comunidade tem uma relação intensa com Cuba e você tem remissão de dólares, a possibilidade de ida de missões educacionais, de missões humanitárias. Também a questão da soltura de presos políticos de ambos os lados, né? Ontem se discutiu muito isso. Um cidadão americano e um espião americano em Cuba foram soltos em troca de 3 ditos espiões cubanos nos Estados Unidos e também em troca da liberdade de alguns presos políticos. Então, você começa a ter, vamos dizer assim, o degelo dessa relação. A relação começa a ficar um pouco mais quente, um pouco mais próxima. Mesmo assim, o principal aspecto, que é o embargo, permanece até segunda ordem. Professor, Cuba ficou paralisada no tempo sobre diversos aspectos, né? O embargo norte-americano pode ser responsabilizado diretamente por essa situação ou, em parte, houve o posicionamento dos próprios administradores da ilha que compeliram ou competiram, digamos assim, para que Cuba não saísse dessa situação. Houve alternativas a Cuba que não foram aproveitadas pelo próprio país? Bem, aí é uma questão bastante polêmica, né? Você tem analistas que tanto se colocam de um lado como se colocam de outro. O fato é que Cuba conseguiu conviver com o seu regime durante muito tempo, até o final dos anos 80, porque tinha um grande auxílio do bloco comunista, sobretudo da União Soviética, né, que tinha uma série de relações em torno do petróleo, né, soviético, em torno do açúcar cubano, que permitia que a ilha conseguisse sobreviver. Só que com a queda da União Soviética, né, a queda do Muro de Berlim, a destruição da União Soviética, Cuba passou por um período de crise avassalador, porque não tinha mais quem lhe desse o suporte, e os Estados Unidos, nos anos 90, aproveitando aquele momento de crise, ampliaram o embargo. Os Estados Unidos amplia o embargo de forma significativa, sobretudo em 93, salvo engano, 94, nos anos iniciais do governo de Clinton. E aquele momento
foi o momento, inclusive, da chamada crise dos balseiros, né, quando muitos cubanos resolveram fugir atravessando o mar para chegar até a Flórida, né, naquelas balsas improvisadas, gente que ia de qualquer jeito, pneu, o que fosse, para tentar fugir da situação de penúria. E mais recentemente, Cuba só conseguiu sobreviver porque ainda tinha o apoio, por exemplo, de Hugo Chávez na Venezuela. Então, é interessante como esse acordo entre Estados Unidos e Cuba acontece no momento em que a perspectiva chavista ela entra relativamente em declínio, não apenas pela morte de Hugo Chávez, mas também pelo insucesso do governo Maduro, pela grande quantidade de manifestações e, sobretudo, pela diminuição do preço do petróleo. O mundo hoje vive uma diminuição cada vez mais significativa do preço do petróleo e, como a Venezuela é dependente do petróleo, a sua principal atividade econômica, extração do petróleo, faz com que tenha menos condições de financiar, vamos dizer assim, de auxiliar Cuba. Agora, é claro, enquanto um governo comunista, você tem concentração de planejamento econômico, você não tem liberdades econômicas para propriedades privadas ou para atividades individuais. E hoje nós sabemos, pelos estudos da economia, que há uma necessidade muito grande dessas liberdades individuais para que a economia possa crescer. Então, de fato, o embargo econômico é um fator muito significativo, não se pode jamais tirar a influência do embargo, até porque o embargo é realmente muito forte, proíbe que empresas, filiais norte-americanas, por exemplo, que estão no exterior, comercializem com Cuba, embora tenha um pequeno teto, há uma possibilidade muito você pode comercializar, mas num teto muito baixo, salvo engano, até 700 milhões de dólares, o que é absolutamente nada quando você relaciona com o país. Quer dizer, é muito forte, mas, claro, há outras situações que levam Cuba a uma situação de dificuldade econômica. Foram 18 meses de negociação entre os países, em reuniões secretas promovidas pelo Canadá e encorajadas pelo Papa Francisco, né? Como é que o senhor avalia esse longo processo de articulação que resultou nessas medidas entre as nações? Olha, realmente um processo que vai reatar ligações que estão desatadas há 5 décadas, 53 anos, ele tem que ser, de fato, muito cuidadoso. E o que eu achei bem interessante foi essa atuação do Papa Francisco, né? Porque o Papa Francisco, ele retoma uma tradição de uma igreja católica atuante internacionalmente, no que diz respeito à política internacional, que é uma tradição que vem desde a época em que a igreja católica era uma instituição ainda mais poderosa, na época da Idade Média, na época da Idade Moderna, quando ela fazia bulas, encíclicas, documentos papais que conseguiam estabelecer acordo entre nações. Talvez o poder papal tenha sido o primeiro grande poder ecumênico nesse sentido. E o fato do Papa Francisco se colocar como um ponto de interlocução entre as duas nações recoloca a igreja no centro desse debate. Obviamente, a igreja sozinha ela não é responsável por isso. Você tem muitos interesses por trás dessa situação. A política externa de Barack Obama ela é muito criticada nos Estados Unidos por ser uma política relativamente vacilante, no sentido de que é uma política meio que não consegue tomar um direcionamento, né? Os republicanos criticam muito isso. Então, quando o Barack Obama aparece no final do seu governo, faltando 2 anos, né, dos 8 que ele ficou, 2 anos, então já ultrapassou a maior parte do seu tempo, como aquele que vai reestabelecer essas relações, ele também deixa uma marca na sua política internacional, né, que retoma, inclusive, alguns aspectos de sua primeira campanha, a campanha para a eleição, quando ele dizia que era necessário mudar a imagem dos Estados Unidos frente ao mundo. Bacana. Professor, chegamos ao final da nossa entrevista, temos 30 segundos. Rapidamente, como foi a relação do Brasil com Cuba nesse período? Olha, na época das eleições, a gente teve uma discussão muito forte sobre o porto que o Brasil financiou em Cuba. E hoje a gente pode dizer, naquela época eu até dizia, né, que foi uma alternativa coerente. Porque se o embargo for levantado, o Brasil terá vantagens muito significativas relacionadas ao comércio, né, pela proximidade que criou com aquela nação. Então, a gente tem que verificar esse pragmatismo mesmo, que é algo essencial dentro da política internacional. Bacana. Professor, muito obrigado por sua participação hoje aqui.
no RN em Debate, e eu já antecipo que, em outras oportunidades, quando formos falar de história, nós vamos convidá-lo novamente a voltar aqui ao programa. Professor João Carlos, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.